a cada 4 anos, né, que é um tempo considerável para se fazer um trabalho. Como foi para o senhor também entrar dentro da política e participar desse chamado? O senhor que foi uma das novidades dessa legislatura da Câmara Municipal de Campo Grande. Danilo, eu sempre tive uma personalidade bem forte, no sentido assim, eu tenho meus valores. Então, por exemplo, eu sou contra a reeleição. Eu não vou sair candidato. É 2. Também sou muito contra. Por exemplo, eu estou falando, eu sou contra a reeleição. Eu acho que deveria ser não 4 anos, mais 6 anos, sem direito à reeleição. Tanto que eu não vou sair para a reeleição. O pessoal me pressiona, você está indo muito bem, não sei o quê, mas eu acho que a reeleição é um caminho para a corrupção. Você começa a trabalhar para a campanha, você deixa de trabalhar para o propósito que você quer. Por isso, de cara, 100% de certeza, eu não sou candidato à reeleição, porque eu sou contra a reeleição. Tanto que eu fui o único vereador que votou contra a mesa diretora hoje da Câmara. Não por mérito, mas é porque eu acho que a renovação é importante. É que nem um jogo de futebol. O cara que entra descansado, ele vai trabalhar muito melhor. Então, é importante a renovação. Meu pai me deu um exemplo muito importante que eu sempre levo na vida. Ele falava assim para mim, André, o cemitério está cheio de insubstituível. Então, eu vou morrer e vai aparecer alguém melhor que eu, que essa é a função da humanidade. Então, eu acredito na renovação, eu acredito, Danilo, que a gente tem que trabalhar por ela. E eu acredito que a gente tem que plantar semente e não necessariamente colher o fruto, mas a gente tem que fazer alguma coisa. Eu tenho eu trago comigo uma coisa muito forte religiosa, acredito demais em Deus, eu acredito na sabedoria de Deus e acredito que eu posso ajudar. E eu acho que tudo na vida tem o seu momento. De repente eu posso até a pessoa certa no momento errado, mas alguém tem que começar a plantar a primeira árvore da floresta. Eu gostaria de ser essa pessoa e mostrar que a política pode ser uma coisa ética, uma estrutura de formação e de recuperação social. Dar o exemplo e além de dar o exemplo, talvez, como o senhor falou, iniciar movimentos, né? Porque às vezes não se faz sozinho. Às vezes ser oposição ou ter um pensamento crítico num ambiente de colegiado, como é a Câmara, ou como é a Câmara dos Deputados, ou como é o Senado, ou tantos outros lugares de profissões e tal, não é tão fácil, não é tão simples. Principalmente para convencer pessoas, para poder ampliar a infiltração de ideias e tudo mais. O senhor escolheu esse caminho, até por ser alguém que veio de fora e vem para uma mudança e tudo mais. Esse trabalho de articulação que a gente sabe que tem entre os vereadores, às vezes até vereadores opostos, como foi para o senhor também participar disso? O senhor que é um professor, né? E é a minha grande dificuldade, todo mundo fala que eu sou um grande técnico, mas eu sou um péssimo político. Porque, na verdade, eu coloco a técnica antes da política. Então, que é o que todo mundo espera, né? Que deveria ser feito. Então, é possível, é justo, é correto? Bom, então vamos articular politicamente. Eu boto o valor primeiro para ver se realmente vale a pena a gente poder articular. E na política nem sempre você articula pelo bem do povo. Sempre o vereador, o político, ele está pensando um pouquinho no que ele vai ganhar com aquilo lá. Quer dizer, tudo bem, eu vou te ajudar, mas qual vai ser o benefício? Porque eu quero me perpetuar, por isso que eu sou contra a reeleição. Mas a política no Brasil ela também deu uma atrofiada nos últimos anos, com essa polarização toda e o que aconteceu talvez a partir do imediatismo no mundo, redes sociais e tudo mais, aquela boa política que se fala de antigamente, sentar, conversar, de entrar um senso comum e pensar talvez na população com uma certa nobreza e tal, ela está dando lugar a um, tipo assim, a um isolamento, às vezes do mandato, a decisões rápidas, a talvez pensar na reeleição desde o primeiro dia do mandato, o que não é bom, e isso não favorece muito o diálogo, né? E eu acredito até que para um vereador conversar com outro vereador também não é fácil, né? Vocês estão do lado, são vizinhos, mas não é tão simples, ninguém se topa no corredor, né? Todo mundo está correndo e fica aquela corrida maluca, né, de Campo Grande, e cada hora o cidadão vê alguém passando no bairro dele, mas ele não tem uma integração muito clara do que está acontecendo dessas transformações. Talvez ele acompanhe pela mídia, mas não tão claro. Aí vale muito a comunicação e a plataforma do mandato. O senhor optou por situações muito engajadas e prioritárias com relação a rupturas. O senhor falou de transporte coletivo, também citou a questão do PROINC, ou até outras situações que envolvem transparência. Qual que é o método que o senhor faz? O senhor prefere lançar isso às vezes na tribuna, no momento da sessão, que é uma hora que está todo mundo com plena atenção, ou o senhor conversa antes, vê, como chega para o senhor? Porque todo mundo tem uma plataforma de mandato, que depende muito de acionamento popular, ou até de análise mesmo da equipe, né?
Como que tem funcionado isso? Danilo, assim, sempre fui um cara muito chato. A minha mãe sempre me falou que eu era um problema. Por quê? Porque, na verdade, eu sempre quis resolver o problema. E eu tenho uma coisa de ética comigo muito forte. A minha plataforma, André, qual que é a sua plataforma na política? É ética. A tua base. É a minha base. Então eu não tenho base. Tem gente que tem base em bairro, tem gente que tem base em professor. Então, tipo, eu sou advogado e não defendo advogado. Eu sou veterinário e não defendo advogado, veterinário. Eu sou professor e não defendo professor. Eu defendo a ética. Eu sempre falo o seguinte: existe no mundo o bom e o bem. O bom, ele é individual. O bom é o que me convém. E o bem, ele é genérico, ele é difuso, é interessante para todo mundo. Então, uma cidade boa para se morar, uma cidade é uma cidade justa. Então, com justiça social, todo mundo está bem. Se eu tenho uma casa boa e do meu vizinho tem uma casa ruim e ele passa fome, ele vai querer entrar na minha casa. Então, para minha paz, o que é importante? Que o meu vizinho também esteja bem. Se ele está bem, eu estou bem, está todo mundo bem. Então, quando a gente espalha o bem, nesse sentido do bem-estar social, essa é a minha plataforma. Eu quero o bem das pessoas.